11 de março de 2015. Hoje tem clássico no Paulistão. Santos recebe o Palmeiras na Vila Belmiro em teste para os dois times. Com técnico interino no banco e Robinho e David Braz no campo, o Santos está pronto para ganhar de companheiros, parceiros que até outro dia estavam aqui e que foram para o Palmeiras. Palmeiras tem o time completo para o jogo desta noite contra o Santos na Vila Belmiro. Pensando na Copa Libertadores da América, o Corinthians terá apenas 3 titulares hoje à noite contra o São Bernardo pelo Campeonato Paulista. Há 2 rodadas sem vencer e com o Mojimirim encostando na liderança, São Paulo se prepara para confronto com o São Bento no Morumbi. E ainda, meia da seleção uruguaia é apresentado como reforço do Grêmio. E o clássico do vôlei feminino entre Osasco e Rio de Janeiro. Olá, boa noite! Hoje é dia de mais um clássico no Paulistão. O Santos recebe o Palmeiras na Vila Belmiro, naquele que é conhecido como Clássico da Saudade. Graças aos grandes confrontos que as duas equipes faziam nos anos 60 e 70, época de ouro do futebol brasileiro, que eu não vivi, né? Mas tudo bem. Mas, no século XXI, Santos e Palmeiras já fizeram alguns jogaços que entraram para a história. E o Gazeta Esportiva lembrou de alguns, dá só uma olhada. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Clássico da Saudade. O nome não é à toa. Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras costumam deixar boas lembranças na história do Campeonato Paulista. Em 179 confrontos no torneio estadual, foram 88 vitórias do Verdão, 51 triunfos do Peixe e 40 empates. A vantagem palmeirense também vale para o número de títulos: 22 troféus de Paulistão contra 20 dos santistas. Mas deixemos a saudade de lado para relembrar os recentes encontros entre os clubes na competição. Duelos quase sempre movimentados. Em 2009, por exemplo, o Verdão goleou na primeira fase, 4-1 no Palestra Itália. Mas na semifinal daquele mesmo ano, o Peixe, que já contava com o então garoto Neymar, deu o troco e venceu os 2 jogos da semi por 2-1. O segundo deles marcado pelas polêmicas expulsões de Diego Souza e Domingos, após o zagueiro ter entrado em campo para provocar o meia palmeirense. Deu certo. Minha reação naquele momento, Domingos falou que ele era bom de porrada e naquele momento eu achei que eu queria ver se ele tinha aquela atitude mesmo. Eu tive uma atitude que para um atleta profissional é errado. Peço desculpa a todos os meus companheiros que naquele momento eu queria de qualquer maneira ficar dentro de campo e honrar a camisa do Palmeiras da melhor maneira possível. Em 2010, um jogaço de 7 gols roubou a cena no Paulistão. Na Vila Belmiro, o Verdão levou a melhor sobre o Santos de Neymar, Ganso e Robinho. 4-3 em tarde inspirada do atacante Robert. Dancinha pra todo lado. E a requebrada de Pablo Armeiro, que ficou conhecida como Armeration. No ano seguinte, o Palmeiras, comandado por Luiz Felipe Scolari, venceu de novo na Vila Belmiro. 1-0 com gol de Kleber Gladiador. Em 2012, no Prudentão, mais uma vitória do Palmeiras de Felipão. 2-1 sobre um Santos liderado por Neymar e com Muricy Ramalho no banco de reservas. No Paulista de 2013 foram 2 encontros e 2 empates. O segundo deles, pelas quartas de final, acabou na disputa de pênaltis, com classificação do Peixe, que na sequência conquistaria o 3º Paulistão consecutivo. Por fim, no ano passado, o Santos de Oswaldo de Oliveira bateu o Palmeiras de Gilson Kleina na Vila Belmiro por 2-1. Oswaldo hoje veste o verde.
é o comandante do reformulado Palmeiras 2015. Arouca e Aranha também trocaram o alvinegro pelo alviverde e nesta quarta-feira irão reencontrar o ex-clube pela primeira vez. Sentirão saudade? Chega de saudade. Que venha mais um capítulo desse grande clássico do nosso futebol. Sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, clássico rico de história. O Palmeiras teve 2 academias e justamente foi o Palmeiras que nos anos 60, talvez o único time em São Paulo que tenha conseguido fazer frente ao Santos de Pelé, que era o papa-títulos na época. Quando não era campeão o Santos, quem ficava com o título era o Palmeiras. Tinha Ademir da Guia, tinha, enfim, 2 academias maravilhosas. O torcedor palmeirense mais antigo tem muita saudade. O mais novo, obviamente, já leu, já estudou a respeito e sabe o que representou o Palmeiras naquela época. Desde os anos 60, 70... O time mais forte que o Palmeiras foi já na era Parmalat, nos anos 1990. Que aí tinha Roberto Carlos, Evair, Edmundo. Miller, exatamente, um monte de gente. O time da Parmalat, né? Marcão. Esse aí, né? Pois é. Então foi o Palmeiras mais forte desde então. Nessa época, o Palmeiras era o único time de São Paulo que fazia frente a um Santos, que era um Santos dar inveja. Até hoje, Chico, é reverenciado como um dos melhores times da história do futebol. Existia o Santos nos anos 60 e o Real Madrid. Curiosamente, os 2 times não se enfrentaram no que chama, na época, Copa Intercontinental, considerado Mundial Interclubes, quando o campeão da América do Sul enfrentava o campeão europeu. O Santos encarou o Milan, encarou o Benfica, foi campeão, inclusive, contra os 2 times, mas o duelo contra o Real Madrid de Di Stéfano, esse não aconteceu. É verdade, Celso. Boa noite, Michel, boa noite a todos vocês. Boa. Eu tive o prazer, na minha vida, de assistir a um jogo que, para mim, foi um dos maiores jogos que eu vi. Foi Palmeiras 5, Santos 0, no Parque Antártica, no Palestra Itália, no velho Palestra Itália. Até peguei aqui, entrei no Oráculo e vi aqui o seguinte, foi no dia 12 de dezembro de 1965. A Pompeia, que é o bairro onde fica o Palmeiras, parou para ver esse jogo. A molecada toda foi, e eu fui, lógico que entrei de graça. Eu nunca vi tanta gente junta no Palestra Itália. Tinha mais de 70 mil pessoas lá dentro. Não sei como que entrou tanta gente, mas coube. Eu entrei na faixa, pulei pro muro por trás, aquela coisa toda. Bom, enfim, foi 5-0, um 5-0 humilhante. O Santos com Pelé, o Santos com Pepe, com Coutinho, com Durval. E o Palmeiras foi 1-0, 2-0, 3-0, segundo tempo 4-0, 5-0, fora o Olé que o Palmeiras deu no Santos do Pelé. Era o único time que conseguia fazer isso. Aí depois veio o Cruzeiro, aqui a bem da verdade também, com o Tostão, Dirceu Lopes, Piazza, né? O Newton Batata, e depois o Natal, né? Esses caras que começaram a também encrespar a vida do Santos. Mas esse 5-0 do Palmeiras foi um dos maiores jogos que eu vi na minha vida. O melhor em campo foi o Ademir da Guia, para ter uma ideia, né? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje o clássico não é nem de longe o que foi na década de 60, né, que foi o auge do futebol brasileiro, a década de 60, essa geração do Pelé, essa geração do Ademir da Guia, do Didi, do Gerson, Jairzinho, Tostão. Ali foi a época de ouro do futebol brasileiro. De lá para cá, só houve decréscimo, né? Embora o Brasil tenha sido campeão em 70, ainda foi com essa geração passada. E de lá para cá, esse Santos e Palmeiras ficou um jogo normal, um jogo comum. Na época da Parmalat, o Palmeiras contratou um time, ou melhor, a Parmalat contratou um time e colocou no Palmeiras. Na hora que a Parmalat saiu, o Palmeiras voltou a ser freguês do Santos. Hoje, na Vila Belmiro... Não fala quem quer, Chicão. Ah, é? Calma, então, Chicão. Hoje, na Vila Belmiro, o bicho vai pegar. E o Chicão, por isso que dizem que o Chico Lenha antigamente era palmeirense. Vocês viram a emoção? O que ele falou tudo, pulava o muro, ia ver jogo do Palmeiras. Não sei não, mas eu pulava o muro do Pacaembu para ver os jogos do... Corinthians. Não, Santos e Botafogo. Santos e Botafogo Carioca, Michele,
Era um acontecimento. São Paulo parava para ir no Pacaembu. Quem tem 60 anos sabe disso. Quantas vezes, né? Eu ia a pé, da Lapa até o Pacaembu. E todo mundo via, era uma festa a cidade. Todo mundo parava. Por quê? Ia ver, de um lado, Garrincha, Didi, Gerson, quer dizer, o Nilton Santos em fim de carreira, contra o Pelé, que era jovem ainda, né? O Pelé, o Lima, o Mengalvio, o Coutinho, o Pepe que tinha um canhão. Pô, o Pacaembu cabia 80 mil pessoas. Era um sufoco, era uma alegria. E os jogos eram 9 horas da noite, quer dizer, era super legal. Quem, Billy? O Manga jogando no gol, é verdade? Lembrou bem? O Manga fechando o gol. Então era uma grande atração. O futebol tinha motivo para você ir ver. E não tinha violência, não tinha briga, não tinha nada. Essa era a melhor parte. Billy, que time você torce? O nosso cameraman, câmera 2, Billy, famoso José Carlos, que está fazendo 64 anos, não podia falar a idade, desculpa, mas tem corpo de 40 e rosto de 32. É santista e ele vai votar hoje na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber, Pascoal, que é o câmera 3, qual vai ser o resultado do jogo de hoje? Vai dar Santos, Pascoal? Vai dar Palmeiras? Ou vai dar empate? Ou vai, Billy? O que vai dar, Billy? Bom, ele é santista, né? O que vai dar? Vai dar, Celso? Santos. É porque o Pascoal tá soprando, Chicão. Não, vai dar Santos. Você acha que eu sou influenciável? Eu acho. Não sou influenciável. Fala, Chicão. Eu acho que vai dar Santos. O Santos hoje está mais organizado e apesar de ainda estar sem técnico ainda, né, vai impor melhor futebol em cima do Palmeiras. Que tem até um duelo curioso aí. Robinho contra Robinho, né? Que é o Robinho do Santos. E o do Palmeiras. Né? E o do Palmeiras, que era o Robson, que jogou no Santos. Hoje vai dar Palmeiras. O resultado sai no final do programa de hoje, tá bom? O Barcelona só entra em campo pela Champions League na próxima quarta-feira para decidir uma vaga nas quartas com o Manchester City. No final de semana seguinte, tem outra partida importante. O Barça enfrenta o arquirrival Real Madrid em partida que pode definir o rumo do campeonato espanhol. Por isso, fica até difícil para o Neymar e companhia pensarem no jogo com Eibar nesse final de semana, também pela Liga Espanhola. Depois de cumprir suspensão na última rodada do Campeonato Espanhol e aproveitar a oportunidade para curtir alguns dias no Brasil, Neymar está de volta aos treinos no Barcelona. A equipe comandada pelo técnico Luis Henrique se prepara para enfrentar o modesto Eibar fora de casa no próximo domingo. Como o Real Madrid tem, pelo menos em tese, um compromisso menos complicado, a vitória é fundamental para o Barça manter a liderança da competição, mas não deve ser nada fácil. Vai ser como contra todos os times que se fecham atrás. Alguns nós goleamos e outros ganharam. Devem fazer pressão na saída, como fez o Rayo Vallecano. Se a pressão for boa e nós não estivermos inspirados, vamos sofrer e o jogo pode estar mais para o lado deles. Se superarmos essa situação, podemos ganhar. No entanto, não há como negar que a cabeça de todos no clube já está na próxima semana, quando o Barcelona vai enfrentar o Manchester City pela Liga dos Campeões e o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Neymar aproveitou a apresentação do torneio 15 MIC, competição sub-15 da qual foi campeão em 2008 ao lado de Felipe Coutinho, para falar sobre a importância do clássico do próximo dia 22. Creio que é uma final. Creio que é uma final. Nós vamos encarar como uma final porque sabemos que é um jogo muito difícil e eles têm uma equipe muito boa. Mas nós temos que pensar apenas na vitória, declarou Neymar em bom castelhano. Temos que pensar somente na vitória. E o discurso em Barcelona é bastante confiante. Tanto Luis Henrique como Neymar acreditam na possibilidade de conquistar os 3 títulos em disputa. Creio que sim. Acho que sim. Temos equipe para sonhar com voos mais altos e vamos fazer tudo para ganhar, afirmou Neymar. E creio que vamos fazer de tudo para ganhar. Nós temos que tentar conquistar a Liga e a Champions. Vamos tentar conquistar o Espanhol e a Liga dos Campeões. Na Copa do Rei, estamos na final, diante de um rival mais do que perigoso. Mas vamos deixar isso de lado até o fim de maio, quando estaremos mais perto da decisão. Até lá, vamos nos dedicar ao Espanhol e à Liga dos Campeões, que são difíceis, já que os rivais que estão na disputa são de bom nível, concluiu Luis Henrique. De disputarlas, pero que estão difíceis porque os rivais que estão lutando por esses mesmos títulos têm seu nível.
Copa do Nordeste, 2 partidas movimentaram ontem a 3ª rodada. Veja os gols. Pelo Grupo B da Copa Nordeste, Sampaio Correia e Socorrense se enfrentaram no Castelão em São Luís. E os donos da casa saíram na frente no início da 2ª etapa com o Valber, arriscando de longe. O Sampaio Correia ampliou aos 10 minutos na cabeça do zagueiro Luiz Otávio, após cobrança de escanteio. Thiago Orobó, aos 21, aproveitou o vacilo da zaga e descontou para a equipe sergipana. Mas a reação parou por aí. Sampaio Correia 2, Socorrense 1, placar final. Pelo Grupo D, o Ceará recebeu o River de Piauí no Presidente Vargas e venceu a partida por 1-0. Gol de Marinho aos 46 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Ceará assumiu provisoriamente a liderança da chave. Vôlei, ontem foi dia de mais um clássico entre Molico Osasco e Rexonadez do Rio de Janeiro pela Superliga Feminina. E como costuma ser no encontro entre as duas equipes, foi um jogaço. Veja na reportagem de Caroline Zilberman. Rivalidade. Esse clássico, eu tenho a oportunidade de disputá-lo há 10 anos, né? E eu já pude presenciar jogos eletrizantes, rivalidades históricas. Molico e Rexona teve de tudo e mais um pouco. Osasco e Rio de Janeiro é sempre um jogaço. Afinal, é um dos maiores clássicos de vôlei do mundo. Mas na noite desta terça-feira, ele conseguiu ser ainda mais especial por causa dessa jogadora aqui. 45 anos de Fofão. Ela jura que é o último aniversário comemorado nas quadras. Será que é o último? Fofão sempre surpreendendo a gente aí. Eu me espelho nela, eu falo pra ela, eu dei as flores pra ela e falei assim, ó, parabéns. Muitas felicidades e muito obrigada por aos 45 anos estar proporcionando pra gente o levantamento que ela faz, o jogo que ela faz. Antes de começar o jogo, rolou um clima amistoso de homenagem pra Fofão. Mas quando a bola subiu, meu amigo, jogando em casa, o Osasco começou com tudo, querendo derrubar a invencibilidade do Rio de Janeiro. A equipe paulista chegou a abrir 5-0, mas as cariocas não demoraram a reagir. Gabi mais uma vez se mostrou eficiente no ataque e decretou a vitória do Rio por 25-20 na primeira parcial. No segundo set, a situação se inverteu. O Rio começou melhor, mas o Osasco soube equilibrar o jogo. A levantadora Dani Lins, mesmo com dores nas costas, servia muito bem a Thaísa e a cubana Carcasses. Até que Roberta, que havia entrado no lugar de Fofão, falhou e o Osasco fechou a parcial em 25-18. O terceiro set foi bem mais disputado. Samara fechou a conta com essa largadinha, 25-23 e 2-1 Molico. Mas clássico é clássico. O Rexona venceu a quarta parcial com esse bloqueio de Gabi e o jogo foi para o tie-break. No tirateima, as donas da casa erraram demais e a equipe de Bernardinho fechou a conta por 15-11. 3-2 placar final. O Rio de Janeiro continua invicto na Superliga Feminina e o dia da Fofão terminou do jeitinho que ela queria. Eu estou muito feliz. Elas prometeram um presente e me deram, então o melhor possível. Bom, fale conosco através do Twitter do programa, twitter.com/gazesportiva, e também tem o Facebook do programa, facebook.com/gesportivanet. E eu quero mandar um beijo especial pro Billy, que faz aniversário hoje, já falei, um super câmera. Tem quantos anos de carreira, Billy? 64 de vida e 60 de carreira. Então, não, na verdade são 50 de carreira. Profissional maravilhoso, aprendo muito com você, Billy. Parabéns, muitas felicidades. E, ó, beijo também para os nossos telespectadores Gustavo Rigot, Alan Bastos, Marcelo Macedo, Lurdinha Santos, o Leandro, que foi para a escola, mas deixou aqui o recadinho, Rafael Rodrigues, e para a galera do Instagram também, tá? E Chico, quer mandar um beijo? Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Roberto Siqueira, que hoje vai estar lá no... torcendo para... Não, é o tio dele. Que vai estar torcendo para o Wagner Love fazer 4 gols. Eu acredito que o Wagner faça... Eu vou falar daqui a pouco do Corinthians, mas vai estar lá na Arena Corinthians hoje, lá em Itaquera,
torcendo que nem um louco pro Corinthians. Juliano também, que escreve aqui, o Boquinha, valeu Boquinha, beijão. O assunto agora é o futebol do Rio Grande do Sul. O Internacional enfrenta logo mais às 7h30 o Aimoré no Beira-Rio. Já o Grêmio está em Erechim para encarar o Ipiranga às 10 horas. E por falar no tricolor gaúcho, hoje a diretoria apresentou aquele que é considerado o principal reforço para esse início de temporada. Pode comemorar, torcedor gremista. O uruguaio Christian Cebolla Rodrigues é o novo camisa 7 do tricolor gaúcho. Ao lado do presidente Romildo Bolzan Júnior e do diretor executivo Rui Costa, o craque recebeu um uniforme infantil com o nome Lola nas costas, em alusão à filha dele. O jogador assinou um contrato de apenas 4 meses, mas espera ter uma passagem intensa no Brasil. Bom, no futebol não existe muito mistério. Espero me adaptar o mais rápido possível e jogar no futebol brasileiro igual no futebol uruguaio, argentino, que todos conhecemos. Voltamos a falar do Campeonato Paulista, que vai ter 4 partidas hoje e 2 amanhã. Daqui a pouquinho, às 7h30 em Osasco, o Audax enfrenta o Mojimirim. No mesmo horário, o Capivariano recebe o Botafogo em Capivari. Às 10 horas tem Corinthians e São Bernardo na Arena em Itaquera e o Santos enfrenta o Palmeiras na Vila Belmiro. Amanhã às 7h30 o São Paulo recebe o São Bento no Morumbi e às 9 horas jogam Ponte Preta e Ituano em Campinas. A 9ª rodada foi aberta ontem com 4 jogos. O Red Bull Brasil venceu o Rio Claro fora de casa por 1-0. Penapolense fez 3-1 no Linense em Penápolis. E quem se deu bem também foi o 15 de Piracicaba, que venceu a Portuguesa em Piracicaba por 2-1. Confira agora o único gol da vitória do Bragantino diante do Marília. No estádio, na Bia Bichedi, Diego Maurício invadiu a área e garantiu a vitória do Bragantino sobre o Marília por 1-0, encerrando assim um jejum de 7 jogos sem vencer. 6 partidas, 6 vitórias e um empate em 7 jogos. Essa é a campanha do Coringão do Chico Lang, que daqui a pouquinho enfrenta o São Bernardo na Arena em Itaquera. Confira as informações do Timão com Osmar Garrafa. Bem no Campeonato Paulista e também na Copa Libertadores não é à toa. Até o experiente zagueiro Edu Dracena, recém-chegado ao clube, sabe explicar as razões da boa fase do Timão. Eu vejo pelos profissionais que aqui estão, além de jogadores, mas os comissão técnica, os funcionários que fazem parte do nosso trabalho. Os elogios à estrutura e aos jogadores do Timão passam também pelo comandante. Para Edu Dracena, Tite tem papel fundamental em tudo o que está acontecendo com a equipe nesse início de temporada. A cobrança do Tite, né? Acho que é uma pessoa que cobra bastante jogadores. Foi um dos motivos no qual eu vim aqui para o Corinthians, de trabalhar com um profissional do gabarito que é o Tite. Então, vejo hoje no dia a dia o quanto realmente que as pessoas falavam para mim do trabalho que ele faz. E a gente está colocando no dia a dia, nos jogos, né, a maneira como que ele quer que jogue. Dracena está tão feliz no novo clube que nem o fato de ainda não ter se firmado como titular da equipe o incomoda. O Corinthians hoje está muito bem servido em termos de zagueiros, independente de quem jogue ou não. Eu acho que tem grandes jogadores e com certeza quem jogar vai estar muito bem servido. Para a partida desta noite contra o São Bernardo na Arena em Itaquera, o técnico Tite vai levar a campo apenas 3 titulares: Cássio, Felipe e Danilo. O objetivo é preservar o seu elenco para a partida da próxima terça-feira contra o Danúbio pela Copa Libertadores da América. Ah, e um detalhe importante: em função da boa campanha da equipe até aqui, os jogadores do Timão não tiveram que passar essa noite concentrados aqui no CT. Isso é válido, a responsabilidade para o jogador. Eu sou favorável e os frutos, eu acho que quanto mais cedo te dá essa responsabilidade, melhor ainda. Né? A gente já tem muita responsabilidade, e dar mais uma eu acho que é importante. Meus amigos, o Edu Dracena tem razão. Esse negócio de liberar a concentração, eu acho que é legal quando o grupo está consciente de que tem que ser profissional. Tem que ser profissional, se preservar fora de campo, né? E como a maioria dos jogadores do Corinthians hoje são profissionais até demais, e nisso a gente tem que falar que o Edu Dracena foi um reforço maravilhoso,
Inclusive o Edu Dracena, que estará no Mesa Redonda do Futebol Debate domingo, né? Vai estar aqui domingo falando direitinho essa mudança de Santos para Corinthians, como é que se deu na cabeça dele, como é que ele está encarando. Vai ser um programa imperdível, não se esqueçam, né? Não percam, né? Mas ele vai sair um pouquinho mais cedo, então 9h30 liga, que depois ele vai ter que sair, porque eles vão viajar na segunda-feira para pegar o Danúbio, né? Então o Corinthians está de olho na Libertadores, sem dúvida nenhuma. Agora, esse jogo de hoje, o que eu espero é que o seu Wagner Love faça gols. Olha o Wagner Love aí. Mas não é uma cobrança, eu estou torcendo por ele. Não estou cobrando o Wagner, não fizer, não fez, paciência. Mas eu gostaria que ele começasse a fazer gols. Porque o Wagner Love, embalado, Celso Cardoso, na Libertadores vai ser muito útil para o Corinthians. Porque ele é um jogador rompedor, é um jogador chato, que já fez gol, que eliminou o Corinthians da Libertadores. É um jogador que não tem medo de cara feia. Então, quer dizer que é isso que eu estou torcendo. Estou torcendo hoje pelo Wagner Love fazer os 2 gols, desencantar e ir para cima. Aí sim, aí vai ficar bem. E vai ficar legal a disputa do ataque do Corinthians. Essa questão da concentração, na Europa, Chico, há muito tempo não existe isso. Só que os jogadores são profissionais. Não é muito diferente, por exemplo, tem um Mesa Redonda domingo. É um programa importante. A Gazeta não precisa internar você num hotel no sábado à noite para você não beber, para você não encher a cara, para você não ir para balada. Se fizer isso, aí que eu vou beber, vou encher a cara. Porque você tem programa no domingo. Você sabe da sua responsabilidade. Lógico. Né? Quer dizer, não precisa amarrar você aqui o domingo inteiro para você não tomar uma caipirinha, 2 ou 3 depois do almoço. É bem infantil, né? Concentração, você parar para pensar. Coisa, sabe, parece que você está lidando com criança. Então, se você não colocar o cara concentrado, aí corre o risco dele se perder na noite. Já pensou a gente ter concentração? Sabe, eu acho que ia ser engraçado. E qualquer outra função, né? Cada um deve saber aquilo que é importante. É óbvio. O cara sabe que ele precisa se preservar, porque tem um jogo importante, e se ele for bem, né, vai justificar o bom salário que recebe e o carinho dos fãs. Então, eu acho que essa é uma tendência importante, e o jogador, principalmente o jogador brasileiro, é muito mimadinho. Então tem que ter consciência e profissionalismo. Até porque, por mais que seja lúdico jogar bola, por mais que seja moleque, sair correndo, driblando todo mundo, é uma profissão que remunera como poucas no mundo. Quem é que tem executivo aí que estudou, tem MBA, enfim, eu falo uma bobagem. Ganha o que eles ganham. Né? E, sabe, isso aí para ganhar um bom salário. Não ganha 100 mil por mês, 200 mil por mês, 300 mil por mês, 400 mil por mês. E o Pato que ganha 1 milhão por mês? Pois é, e porque nasceu com um dom de jogar bola. Eu não estou questionando aqui se é muito ou pouco. Mas tem que ter um comportamento à altura daquilo que ganha. Mas é lógico que é muito, né? Simples assim. 1 milhão por mês é dinheiro pra caramba. Eu me dava feliz se eu ganhasse 1 milhão na vida. Na vida toda. Não precisa nem, na vida toda, não precisa nem ser por mês. Né, Toninho? Olha o Toninho lá. O nosso contato agora, Chicão, é com o Osmar Garrafa, que está ao vivo acompanhando a preparação do São Paulo, que vai enfrentar o São Bento no Morumbi. Garrafa, Luiz Fabiano e Souza foram vetados pelo departamento médico, é isso? Boa noite! Boa noite, Michele. É isso mesmo. O Souza e o Luiz Fabiano não enfrentam a equipe do São Bento amanhã, 7h30 da noite, no estádio do Morumbi. Além deles, o Dória continua também no departamento médico e o Rafael Tolói está de fora, vai cumprir suspensão automática. Ou seja, é um São Paulo juntando os cacos depois da derrota para o Corinthians e se utilizando das 2 próximas partidas contra São Bento e Ponte Preta no final de semana, para depois pegar na próxima quarta-feira, aí sim, jogo decisivo contra o São Lourenço pela Copa Libertadores da América. O São Paulo treinou aqui à tarde, movimentação, primeira parte com portões fechados, na segunda parte o Muricy abriu para os jornalistas, os jogadores estão dispensados também de concentração, não teremos concentração, e o Carlinhos há pouco concedeu entrevista coletiva. Ele que disputou uma única partida nesse Campeonato Paulista contra a Penapolense, estará de volta no jogo de amanhã e ele nos fala a respeito desse seu retorno à equipe. Vamos ouvi-lo. Lógico que agora eu vou recomeçar um pouco abaixo dos meus companheiros, mas vamos fazer de tudo para poder superar isso aí. O fato do São Paulo estar bem no Campeonato Paulista, praticamente classificado à próxima fase, é usar essas 2 próximas partidas para acertar o time para os confrontos contra o São Lourenço? Olha, eu acho que desde aqui da pré-temporada, o Muricy vem tentando isso
de uma forma ou de outra, com algumas mudanças. Lógico que todos nós queríamos que já tivesse com o time certo, mas por causa de lesão, ou por causa de multa, ou por causa de um cartão, ainda não está dando para o time ficar aquela sequência de jogos. Mas eu tenho certeza que pela capacidade do Muricy, pelo empenho dos jogadores, temos que usar todas as partidas para poder entrosar. Lógico que cada um tem uma situação, um jogador está voltando, o outro fica fora de uma partida, mas tenho certeza que vai chegar uma hora que o Muricy vai acertar o time e vai dar sequência para esse time. O fato da torcida estar incomodada com as 2 derrotas para o Corinthians, uma no Paulista, uma na Libertadores, talvez aí até o final de semana tenha alguma manifestação. O grupo está se sentindo pressionado nesse momento? O grupo sente que há uma pressão em função dos resultados não terem vindo? Olha, se falou muito do primeiro jogo que antes de sair a tabela já estava se falando que era Corinthians e São Paulo, então ficou aquilo assim, né, muito em cima. Perder para um rival, ainda mais o Corinthians ser 2 vezes, né, em seguidas, isso incomoda. Mas antes de estar incomodando eles, o torcedor, outras pessoas, isso incomoda a nós jogadores. Eu acho que queremos ganhar, temos certeza, queremos ganhar todos os jogos, e principalmente os clássicos, que é o que faz parar as pessoas irem ao estádio, comprar um jogo na sua casa para poder assistir, e a gente acaba perdendo. Então isso não desanima, mas acaba nos dando mais força para o decorrer do campeonato. Tenho certeza que nós vamos nos encontrar ainda, e tivemos a situação do jogo do Morumbi de um pênalti que poderia mudar o resultado do jogo, mas não aconteceu. Então por isso que o torcedor está chateado, com razão, mas eu queria falar também que nós jogadores, antes deles, nós também estamos. Tá certo. Aí, portanto, Michele e o Carlinhos conversando conosco, com essas ausências que já foram destacadas. O Lucão entra na zaga, o Thiago Mendes aparece como novidade no meio-campo e o Pato no ataque. Existe uma dúvida ainda na escalação do São Paulo entre o Ganso ou o Allan Kardec. Nós não sabemos se o Ganso começa jogando, pelo menos o Muricy fez mistério em relação a isso, porque a primeira parte do treinamento foi fechado. O provável São Paulo com Rogério Ceni no gol, Bruno na zaga, o Lucão, o Edson Silva e o Carlinhos, que conversou conosco. No meio campo, Denilson, Thiago Mendes, Ganso ou Kardec. E aí a dúvida do São Paulo, mais o Michel Bastos. No ataque, o Pato e o Centurion. Este é o São Paulo. Repito, os jogadores já deixaram o CT. Não há concentração para o jogo de amanhã, 7h30 da noite, contra o São Bento no estádio do Morumbi. Todo mundo para casa. Se vão dormir ou não, é uma outra questão, Michele. Verdade, Osmar Garrafa, muito obrigada, bom trabalho para você, bom descanso também. E agora nós voltamos a falar do clássico da Vila Belmiro, é o clássico da noite, né? Para o Santista, a partida pode ter o mais doce dos sabores após os 90 minutos. Isso porque essa será a primeira vez que o Peixe reencontra o treinador e os jogadores que até pouco tempo atrás vestiam a camisa alvinegra. Veja na reportagem do Alexandre Silvestre. O técnico interino Marcelo Fernandes, que está quebrando um galho, não deve inventar moda. O time que ele comandou na rodada passada do Campeonato Paulista e que venceu o Botafogo em Ribeirão Preto será basicamente o mesmo logo mais diante do Palmeiras na Vila Belmiro. Basicamente porque 2 que estavam suspensos voltam à equipe titular. O zagueiro David Braz na vaga do Gustavo Henrique e o atacante Robinho na do Gabigol. Sem comentário, vou falar do Robinho, né? É um jogo que ele gosta de jogar. Espero que ele esteja numa grande noite, que ele possa nos ajudar mais uma vez, como já vem ajudando nesse campeonato. Então tá, com certeza, um jogador importante e espero que ele possa ser feliz novamente. É um jogador diferente e eu gosto de jogar do lado dele, que é muito inteligente. Então, para mim, fico feliz pela volta dele, pelo poder de decisão dele. A qualquer momento pode fazer uma jogada, pifar um jogador. Então, eu fico muito feliz com a volta dele.
O Santos se reencontra com velhos companheiros, com velhos amigos que até outro dia estavam aqui na Baixada Santista. Casos dos profissionais Oswaldo de Oliveira, o técnico, do goleiro Aranha e do volante Arouca. Acredito que a torcida vai querer provocá-los, né? Com certeza. Mas eu espero que o torcedor vá lá para nos ajudar, incentivar o Santos a ganhar. A gente não vai enfrentar só o Arouca e o Aranha, vamos encontrar uma equipe forte que é o Palmeiras. Não só tem esses dois jogadores, tem outros grandes jogadores da equipe do Palmeiras. Então que eles possam nos ajudar, que a gente possa fazer o nosso melhor e conseguir o nosso objetivo dentro de casa. Vamos ser muito bem-vindos, como o time todos deles, né? Hoje precisa jogar num rival nosso, mas acho que temos que deixar de lado isso e concentrar no nosso time, no que a gente pode apresentar, no que a gente vem trabalhando. Vencer os parças e mais do que isso, são os objetivos do Peixe hoje à noite. Estamos bem aí na competição e queremos manter, conseguir nossa classificação de preferência, primeiro no geral, que dá vantagem na segunda fase. Então, sempre bom ganhar um clássico para poder conseguir essa classificação do primeiro lugar do geral. A gente sabe que é um jogo decisivo e a gente quer terminar em primeira classificação geral. E é um concorrente direto, então temos que vencer. Do lado palmeirense, Oswaldo de Oliveira voltará a colocar os titulares em campo. E o Felipe Boril acompanhou os trabalhos na academia de futebol antes da partida. As 6 vitórias seguidas no Paulistão deram a liderança ao Palmeiras no Grupo C. Mas, para o torcedor, o time precisa vencer uma equipe grande. A última vitória aconteceu em outubro do ano passado, sobre o Grêmio. Mesmo assim, o assunto é tratado com naturalidade. É lógico que tem um lado de motivação, tem um lado de confiança, que vencer um grande adversário também passa. Mas eu não faço disso uma ideia fixa. Eu vou com naturalidade no trabalho, porque eu sei que as coisas vão sempre acontecer de forma natural. Esta será a primeira vez que Oswaldo de Oliveira voltará à Vila Belmiro depois de ser demitido do Santos. Sem rancor pela passagem, o treinador elogia o trabalho que fez por lá. A torcida do Santos me recebeu muito bem, me ajudou e contestou a minha saída, né? Porque compreendeu o esforço que nós fizemos, o trabalho que foi frutífero, está demonstrando aí até agora com a revelação dos meninos. O problema vai ser segurar uma equipe que joga para frente, como a do Santos. O time da Baixada possui o segundo melhor ataque e também aproveitamento da competição. Se a defesa do Palmeiras não se cuidar, pode se complicar. Claro, todo cuidado é pouco. Com o Santos com aquela meninada e com o Santos na Vila Belmiro. E claro, sempre com a expectativa de um grande jogo entre as duas equipes. Nenhuma das duas equipes vai mudar a sua maneira de jogar, eu tenho certeza. Os dois vão jogar de forma ofensiva, procurando o gol. Eu acho que a melhor defesa é o ataque. Nós não podemos pensar que porque o Santos é ofensivo, a gente ficar na defensiva. Eu acho que a melhor maneira de neutralizar a ofensividade do Santos é nós também sermos ofensivos, né? Vai ser bacana porque os dois times que fazem boa campanha no Campeonato Paulista, o Santos inclusive tem a melhor campanha, é verdade que tem um jogo a mais que o Corinthians, mas os dois times ainda não venceram clássicos neste Paulistão. Palmeiras teve um só pela frente, jogou em casa contra o Corinthians, perdeu de 1-0 do Corinthians, e o Santos teve um jogo com o São Paulo. Jogou bem até, foi melhor, mas ficou no empate em 0-0, não conseguiu vencer. Então, fora esses dois jogos, quer dizer, o Santos teve um jogo importante, que foi com o São Paulo, e o Palmeiras um contra o Corinthians. As demais partidas não servem muito como referência. Talvez a Ponte Preta no caminho do Palmeiras, né, que é um time que um pouco mais encorpado. E também ganhou de 1-0 do Palmeiras. Exatamente. O Mojimirim, que faz uma boa campanha diante do Santos, mas muito pouco, sabe? Então, agora é o teste para valer. Palmeiras vai com força máxima e vai ser curioso mesmo ver o Arouca jogando contra o Santos pela primeira vez, o próprio Oswaldo, né, que foi demitido do Santos de maneira, sabe, inexplicável. Estranha, né? Estranha. Há quem diga que ele não foi demitido porque ele não escalava o Leandro Damião, aquela conversa toda. Mas, enfim, o tempo passa, as coisas mudam, o Oswaldo vive um outro ambiente, respira e transpira a felicidade no Parque Antártica, né? Então vai ser um belo jogo.
Vai ser um jogo assim, vamos dizer assim, ó, um teste de fogo. A prova dos 9, tanto para um time quanto para o outro. Hora da verdade. É a hora da verdade. Ninguém vai poder enganar ninguém. Quem jogar melhor e tiver chance de fazer vai marcar. De ninguém. E a defesa do Palmeiras, que não está lá essas coisas, né, vai pegar um ataque santista que está cada dia mais entrosado, né? Robinho, né? Além de Robinho, Ricardo Oliveira, experiente pra caramba. Quer dizer, tem o Elano ainda que pode jogar, começar jogando, mas geralmente não começa, entra no segundo tempo. Quer dizer, é um time de força, né? É um time de pegada, um time de chegada do Santos. É um experiente. Então, na meu modo de ver, é o time favorito para ganhar o Campeonato Paulista, o Santos. Porque ele não está disputando o Libertadores, não tem lá grandes compromissos, a Copa do Brasil vai começar agora. Então, o Santos deve ganhar esse jogo até com facilidade do Palmeiras, né? Mais duas equipes garantiram agora há pouco vaga nas quartas de final da UEFA Champions League. Em Londres, o Chelsea recebeu o Paris Saint-Germain e as equipes empataram em 1-1 no tempo normal. A partida está na prorrogação e o Chelsea vai vencendo por 1-0 no tempo extra. É isso, Celso? Isso. E na Allianz Arena, em Munique, o Bayern enfrentou o Shakhtar Donetsk. Depois do 0-0 na partida de ida, os alemães golearam sem piedade 7-0 para os bávaros contra o Shakhtar, que usou 7 jogadores brasileiros na partida. É brincadeira, até pareceu Copa do Mundo, né? Pois é, o Bayern tem a base da seleção alemã, 7 brasileiros em campo e os 7 se repete. Manda todo mundo pra muita gente acha que o futebol brasileiro ainda é o melhor do mundo. O Chelsea está jogando ainda, não garantiu a vaga. Ainda não. Claro. Bom, fim da enquete de hoje do site gazetesportiva.net, enquete especial pro Billy, nosso cameraman, que hoje faz aniversário. Vai dar Santos! Santos! Uou! 39% dos votos, acabou. Não tem mais tempo. Tchau. Tchau, até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Beijo, Billy! Parabéns! Solta o hino do Santos pro Billy! Parabéns a você! É isso aí, ninguém soltou. Tchau!